capítulo 1. Nós vamos ler os versos 4 e 5. João, capítulo 1, versos 4 e 5. Nós lemos no momento do ofertório a profecia de Isaías, falando a respeito do nascimento do Cristo, né, e que a luz viria sobre aqueles que estavam em trevas. E nos versos 4 e 5 do Evangelho de João, nós vamos ver a concretização dessa profecia. Nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus através da vida de Jesus, né, e do seu nascimento. João capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Queridos, o Evangelho de João, ele é um evangelho que mostra muitos contrastes. Ele fala, né, nesse texto mesmo que lemos, fala aqui entre luz e trevas. É um evangelho que fala de vida e morte, altura, profundidade, fala de extremos. Porque o evangelho, ou você está no evangelho, ou você não está no evangelho. Não existe um meio termo para servir a Deus. Ou você serve, ou você não serve. E quando estamos diante de luz e trevas, o que Deus está colocando para nós muitas vezes é ver versus crer. Será que para crer eu preciso ver? Ou será que eu creio sem ver? Será que para eu acreditar no milagre, o milagre precisa acontecer na minha vida? Ou será que o testemunho bíblico já é suficiente para que eu creia no milagre? O que será que eu preciso fazer para, em primeiro lugar, viver esse milagre na minha vida? O que eu preciso fazer para crer, para acreditar, para andar na luz? E a palavra, né, muitas vezes vai confrontar no Evangelho de João aqueles que estavam seguindo Jesus simplesmente por causa dos milagres. Vai criticar aqueles que seguiam Jesus por causa dos sinais. No Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 48, a Bíblia vai dizer: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Daí muitos, né, se apegam à própria palavra de Tomé, no capítulo 20, no verso 25, quando ele diz: se eu não vir o Cristo ressurreto, se eu não vir o Cristo, né, aqui na minha frente, de modo nenhum eu vou crer, de modo nenhum crerei. E daí nós falamos assim: a fé ideal é a fé que não tem interesse em milagres. Mas será que é verdade, irmãos? Vamos falar a verdade? Todos nós queremos viver o milagre na nossa vida. Todos nós queremos enxergar ou viver os milagres de Deus na nossa vida. Todos nós queremos experimentar Deus fazendo algo, né, de bom para nós. Então nós, de alguma forma, também queremos ver os milagres. Não é à toa, né, que no final do Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 31, o próprio Senhor Jesus, vai falar para nós, vai dizer para nós que estes textos, né, que isso que está registrado, isso que está escrito, foram registrados para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Estes, porém, estes milagres foram registrados. Isso que Jesus fez, tudo isso, todos os milagres, a ressurreição, o cego enxergar, o coxo andar, tudo isso foi registrado para que nós creiamos que Ele é o Cristo, para que a fé brote no nosso coração,
para que creiamos de que Ele é o Senhor. Então, a fé tem uma relação com os milagres. Crer tem uma relação com algo sobrenatural. Agora nós estamos unindo o natural, o homem, o mortal, com aquele que é imortal, aquele que é imaterial, aquele que é infinito, aquele que é poderoso, aquele que é fiel, aquele que promete e cumpre, aquele que vela pela sua palavra para cumprir. Porque, irmãos, se a fé que temos, ela não é resultante de um milagre, né? Ou se a fé que é resultante de um milagre não é boa, por que então Jesus fez milagres? Se para crer em Jesus, né, não precisamos dos milagres, então por que Jesus fez os milagres? A verdade, irmãos, é que os milagres revelam Jesus. Os milagres, né, falam alguma coisa sobre Jesus. Falam alguma coisa do nosso Senhor. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós é que os milagres que já foram realizados, os milagres que Jesus já fez, já são suficientes para que nós creiamos nele. O registro dos milagres, aquilo que Jesus já fez, as coisas que o Senhor já realizou, quer seja na sua vida, quer as que estão já registradas na palavra de Deus, já são suficientes para que nós creiamos que Ele é o Senhor. João, no capítulo 20, no verso 29, a Bíblia vai dizer que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Talvez você não tenha visto um milagre na sua vida. Talvez você não tenha experimentado, né, essa luz de Deus na sua vida. Né, esse milagre acontecendo, isso que você espera, isso que você deseja, talvez você não tenha visto. Mas mesmo assim, você continua crendo no Senhor. Mesmo assim, você continua acreditando no milagre. Mesmo assim, você continua acreditando de que Jesus é o Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo vai dizer, porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Ao contrário, na realidade, ele diz, nós andamos por fé e não por vista. Porque nós andamos conforme cremos e não conforme vemos. E é por isso que a palavra, né, vai dizer que Jesus é a luz, que a vida estava nele, e que essa vida era a luz dos homens, porque só conseguimos enxergar se estivermos na luz, só conseguimos ver se andamos na luz, se permanecemos na luz. Romanos, né, no capítulo 8, no verso 24, vai dizer que porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Como vamos esperar aquilo que já vemos? Em outras palavras, mesmo, né, quando nós somos iluminados por Cristo, mesmo quando ainda não enxergamos ou não entendemos as coisas direito, temos esperança e fé em Cristo Jesus, de que o milagre vai acontecer, de que coisas novas virão, de que há um tempo novo de Deus para a nossa vida. O que Deus está dizendo, irmãos, é que a fé, ela pode ser produzida e encorajada pelos milagres. Que você, muitas vezes, e muitas vezes nós, que somos conhecedores ou que conhecemos a palavra de Deus, achamos que é errado buscar a Deus por aquilo que talvez Ele possa fazer na nossa vida. É certo que cremos no Senhor, que adoramos a um Deus, que independentemente, né, do que Ele venha fazer, nós vamos continuar crendo por causa da sua palavra. Porque a Bíblia diz que Ele cumpre a sua palavra. Mas o registro que já é suficiente para nós, dos seus milagres, daquilo que já foi produzido, das coisas que Cristo já fez, daquilo que Ele já realizou, já são suficientes para que produza no nosso coração fé,
para que produza no nosso coração esperança, para que produza no nosso coração a certeza de que dias melhores virão. O milagre estava acontecendo, irmãos. Estava acontecendo um nascimento virginal. Estava acontecendo um milagre esperado, a salvação dos judeus. Estava acontecendo o milagre que havia sido prometido por Isaías. Estava acontecendo o milagre que a humanidade aguardava, o nascimento do Filho, o Filho de Deus. O milagre que hoje nos capacita, nos torna dignos de entrar no Santo dos Santos, que nos capacita a falar com Deus pessoalmente, que nos capacita a orar e falar com o Pai face a face, Ele ouvindo as nossas orações, sem nenhum intermediário a não ser Jesus. O maior milagre estava acontecendo. O milagre de Deus na nossa vida. O Filho se fez carne e habitou entre nós. E João aqui vai dizer algo sobrenatural para nós, irmãos, porque ele vai dizer que a vida estava nele. A vida estava nele. Em outras palavras, ele não dependia de ninguém. Ele tem vida própria, ele tem vida em si mesmo. O próprio Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 26, vai falar que o Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Porque ele não depende de ninguém. Sabemos que dos astros que existem, alguns têm luz própria e outros não possuem luz própria, como a Lua. Mas sabemos que há astros que iluminam por si só. O que a Bíblia estava dizendo é que ele não dependia de ninguém para que o iluminasse. Ele não dependia de ninguém para que ele pudesse viver. E o que fala para nós meu irmão, fala para mim, fala para você, é que nós precisamos ser iluminados por Deus. Precisamos da luz que vem de Deus. E nós, havia trevas, havia morte. Havia desesperança, havia tristeza, havia dor, havia falta de direção, não sabíamos que saída tomar. Mas de repente, a luz brilhou. Essa luz nos iluminou e nos capacitou a tornarmos a nossa vida semelhante a vida que Jesus deseja de nós. Não depende de nós, irmãos. Não depende dos teus atos de bondade, dos teus atos de justiça. Depende da iluminação de Deus. A vida está nele. A vida não está com ele, mas ele é a própria vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. Ele vai dizer que essa vida era a luz dos homens. Essa vida revela que nós precisamos, essa luz revela que nós precisamos de uma nova vida, que nós precisamos de um novo caminho, que nós precisamos de uma nova direção. Porque quando nós estamos sem vida, quando nós estamos sem luz, nós tomamos direções que não agradam a Deus, que nos afastam de Deus. Todas as nossas tentativas de sermos bons nos afastam do Senhor. E foi assim durante toda a história da humanidade. Quando vamos olhar os grandes intentos dos homens para fazerem coisas boas, geralmente resultaram em morte. Resultaram em afastamento de Deus, resultaram em milhares de vidas perdidas, resultaram numa sociedade secular, sem Deus, sem vida, sem esperança, buscando seus próprios objetivos egocêntricos e pessoais.
nós então precisamos nos voltar para a luz. Nós precisamos então buscar a vida. E essa vida é Jesus. Nossas tentativas, irmãos, por mais igualdade, por mais pessoas sendo assistidas por uma sociedade que pudesse dividir com todos as suas necessidades, resultaram em mortes, em tragédia, separação, divisão. Resultou em um muro que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. As nossas tentativas de sermos pessoas iluminadas gerou uma filosofia chamada iluminismo, que dizia, os seus filósofos da época, os chamados filósofos das luzes, os iluminados, que nós deveríamos então buscar ou acabar com todo o privilégio, com toda busca, e deveríamos então buscar a felicidade, buscar cada um de nós a sua própria felicidade, o seu próprio caminho, nos afastando da ignorância, nos afastando cada vez mais daquilo que nos levava ao passado, nos afastando da monarquia na época, nos afastando da igreja, nos afastando das tradições. A razão passou a sobrepor a fé. Na época iluminista, somente por meio da razão se poderia alcançar o conhecimento de todas as coisas. E por esse caminho, nós deveríamos ver um progresso na humanidade. Em algumas áreas, nós progredimos. Conseguimos ver hoje, que a nossa sociedade possui coisas como liberdade de expressão, como cada ser humano ser reconhecido, como uma pessoa digna de direitos somente por ter nascido. Vemos hoje na nossa sociedade o renascimento ou o crescimento, a evolução do avanço científico, e tudo isso, obviamente, são coisas boas, mas também vieram muitas coisas ruins, com esse pensamento de buscarmos uma iluminação que não é a iluminação de Deus, um conhecimento que não é o conhecimento de Deus. René Descartes, um dos grandes filósofos iluministas, dizia que o conhecimento só pode ser buscado, alcançado exclusivamente pela razão. Não havia outra forma de se adquirir conhecimento. Era necessário, então, prover, buscar a razão como fator primordial para alcançar a verdade, alcançar o conhecimento. Vivemos um tempo de avanço da ciência, de crescimento, e colocaram a ciência no altar. Colocaram a ciência no lugar de Deus. E a crença de que ela é o único meio para o conhecimento. Vivemos isso há poucos tempos, irmãos, dos nossos dias. As pessoas colocaram a ciência no lugar em que sequer podia ser questionada, quando o próprio avanço científico dizia justamente o contrário, que a ciência, ela evolui com o questionamento. Tornamos a ciência um dogma. Tornamos a ciência um lugar onde pessoas estão crendo. Os iluminados falavam do repúdio às crenças religiosas. Uma das características, eliminar todo elemento de nobreza, de monarquia, de igreja. A sociedade era um campo aberto para novos pensamentos, novas ideias, novas tentativas, desde que não voltasse ao passado. Foi daí que surgiram as ideias que até hoje nós seguimos acreditando, a divisão de pessoas entre direita e esquerda. Originou-se a Revolução Francesa, gerondinos de um lado, jacobinos de outro. Divisões, afastamento. Foi essa
o resultado, o que estamos recebendo das filosofias humanas e ideias iluminadas. Mas um menino nos nasceu, um filho se nos deu, diz a palavra, e o principado, a autoridade estava sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Esses homens prometiam liberdade, mas no fim queriam ditar a sua maneira de pensar. Eles prometiam que você seria livre de toda amarra, mas na realidade eles diziam como você deveria pensar. E até hoje tem sido assim, irmãos. Alguns tentam dizer para você como você deve pensar, como você deve vestir, como você deve falar, o que você deve fazer. Mas não baseado naquilo que Deus deseja para você. Não baseado na iluminação de Deus. Mas talvez num pensamento de uma sociedade utópica, futura, de algo que não foi experimentado, testado, não tem relação com a realidade, querem dividir ou nos dividir de todas as formas, de todas as maneiras, dividindo homens, mulheres, senhores, senhoras, jovens, adultos. Enquanto a palavra de Deus, quando vai falar a respeito do descer e do derramar do Espírito, vai falar sobre como cada um vai ser usado de uma forma especial e diferente. Onde jovens teriam sonhos, visões, os velhos ainda teriam sonhos, ainda teriam as suas visões e revelações. Esse Espírito, apesar de sermos diferentes, nos une no mesmo propósito. E é por isso que nesse tempo, irmãos, que também muito semelhante ao tempo de Jesus, é um tempo de trevas, de ignorância, de fechamento, um tempo onde cada vez mais estamos nos tornando indiferentes às necessidades dos outros. Não devemos buscar um ideal humano, futuro, talvez, e isso está no nosso coração, entregar essa responsabilidade para o Estado, o governo ou para qualquer outra instituição que queira assumir a responsabilidade de igualdade social, de justiça, quando essa responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade de se converter, de se quebrantar, de se humilhar, de entregar, de doar, de dar, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade que Deus nos concedeu. Não podemos entregar essa responsabilidade a outro, não podemos entregar essa responsabilidade a quem quer que seja. Só Deus é quem pode instruir os homens, guiar os homens, para que eles possam fazer da sua vida um instrumento da glória de Deus. E quando Jesus nasceu, Ele estava nos dizendo isso. Eu sou esperança para você, porque Jesus sabe o teu nome. Para Jesus você não é um número, para Jesus você não é um CPF, para Jesus você não é mais um na multidão, para Jesus Ele conhece cada um dos teus passos, Ele conhece os teus caminhos. A Bíblia diz que Ele sabe do teu levantar e do teu deitar. A Bíblia diz que a palavra ainda não te chegou à boca e Ele já sabe o que você vai dizer. Para Jesus, você é alguém que foi formado no ventre da sua mãe e que Deus já sabia. Ele já conhecia os teus caminhos. Ele já sabe cada um dos teus pensamentos. Para Jesus, você é alguém especial. Alguém que é digno de entrar no lugar santo, secreto, na sala do trono, no lugar da revelação, no lugar onde Deus fala, no lugar onde Deus revela a sua vontade. Deus sabe e conhece, meu irmão. É por isso que esse evangelho não é um evangelho para o coletivo. Esse evangelho é um evangelho para o individual. Ele começa no individual. Ele começa falando comigo, Ele começa falando contigo.
ele começa falando ao teu coração. Ele começa mudando a tua visão, o teu pensamento. Ele trata contigo, ele trata com o homem. E é por isso que não devemos buscar uma sociedade que seja teocrática ou instituir talvez uma vontade de Deus sobre toda a sociedade. Porque senão nós estaríamos sendo tiranos do mesmo modo. Estaríamos obrigando as pessoas a seguirem o mesmo Deus que nós. Deus rejeitou essa relação. Jesus não quis esse reinado. Jesus não quis essa soberania humana, essa ditadura humana. Ele veio para quebrantar corações, para tratar conosco, para falar contigo, para mudar a tua vida, para estabelecer um trono no teu coração, para aqueles que se arrependem, para aqueles que se humilham, para aqueles que reconhecem que são falhos, que são pecadores. É para esse que Jesus veio. E é por isso que essa luz brilhou, meu irmão. Porque nele tinha vida. Nele tinha uma vida diferente. Nele tinha uma vida que podia nos iluminar, que podia nos levar para o céu. Uma vida diferente da que o homem dá. E a Bíblia diz que essa luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia. Aleluia. Às vezes, irmãos, ficar na caverna é muito bom. Às vezes, pode estar lá fora uma luz, um sol maravilhoso. Mas nós falamos, hoje eu quero ficar em casa. Aqui em casa está tão confortável. Aqui em casa eu tenho Netflix, eu tenho televisão, eu tenho ar-condicionado. Aqui em casa eu posso fechar as cortinas. E parece que está tudo confortável, tranquilo, e eu ignoro o que está passando lá fora. E muitos de nós, irmãos, estamos vivendo assim, fechando os nossos olhos para a realidade que está diante de nós. Muitos de nós estamos tentando evitar as consequências da exposição à luz de Deus. Quando nós nos expomos à luz do sol, há consequências na nossa pele. Se você fica o dia inteiro no sol, no final do dia, talvez a sua pele fique queimada. Tem irmão que eu falo para ele, irmão, tu vive moreno, aquele irmão ali abençoado. Irmão vive na praia. Conseguimos ver as consequências de estarmos expostos à luz. Matias, quando vai para a piscina, para a praia, tem que botar uma camisa especial. Não pode pegar sol. E nós estamos vivendo assim, irmãos. Colocando roupas como Adão e Eva, quando pecaram no Éden, para tentar se esconder de Deus. Tentar se esconder da luz do Senhor. Tentar se esconder daquele que brilha. Porque quando nos expomos à luz, há consequências na nossa vida. Essa luz queima o nosso pecado. Essa luz revela quais são os nossos defeitos. Essa luz mostra quais são as nossas dores, as nossas lutas, as nossas cicatrizes. Elas revelam. E nós então nos escondemos, fugimos. Não queremos ter exposta a nossa nudez. Viver em trevas, meu irmão, é viver uma vida sem fé. Viver em trevas é viver uma vida sem Deus. Viver em trevas é viver uma vida sem a iluminação de Cristo. Precisamos então buscar essa iluminação para nós. Uma vida de fé em Cristo. A Bíblia diz que viver pela fé é viver de fé em fé. Porque a tua fé hoje é diferente da tua fé amanhã. A fé, ela não é estática. A fé é dinâmica. Muitos vivem uma fé de altos e baixos. Hoje é um herói da fé. Se for possível, até morre pelo Evangelho. Amanhã está mais para torturador.
E queridos, nós precisamos então aprender com o Senhor a vivermos constantemente na luz, constantemente com fé, constantemente crendo que Ele pode fazer um milagre na nossa vida, que Ele pode realizar um grande milagre no nosso coração, com relação ao nosso futuro, que Ele ainda é presente hoje. E o escrito da palavra de Deus é suficiente para termos fé, mas ainda cremos num Deus que faz milagre hoje, num Deus que pode fazer um milagre hoje na tua vida, um Deus que pode fazer um milagre hoje na tua casa, um Deus que ainda está presente e que não é mais um menino. Jesus não é mais uma criança deitado numa manjedoura, mas Ele agora é o Deus Todo-Poderoso, está sentado à destra de Deus e tem autoridade nos céus e na terra para te abençoar, para te trazer vida, para falar contigo, para te usar como o Espírito Santo deseja. Então a minha oração nessa noite, meu irmão, por você, pela sua família, é que todos nós possamos nos expor a essa luz. Porque essa luz nos dá vida. Essa luz nos faz gerar frutos. São muitos os textos da palavra de Deus que nos compara a uma árvore. A Bíblia vai falar que somos como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A Bíblia vai falar muitas vezes da nossa vida que precisamos aprender e a gerar e dar frutos. E sabemos, irmãos, que uma árvore para crescer, uma árvore para dar fruto, uma árvore para ter saúde, ela precisa estar exposta ao sol. Ela precisa fazer fotossíntese. E para fazer fotossíntese precisa ter luz. Nós precisamos da luz de Deus. Sem luz de Deus não tem vida cristã. Sem luz de Deus não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com Cristo. Sem essa luz a nossa fé morre. Sem essa luz os nossos atos são simplesmente atos humanos, injustos, infiéis. Mas quando somos iluminados por Cristo, irmãos, o teu amém gera vida. Aleluia. Você estende a mão sobre alguém para orar e aquela pessoa é curada. Quando somos iluminados por Cristo, uma palavra que damos pode mudar o futuro de uma pessoa. Quando vivemos pela fé, meu irmão, ainda que tudo ao nosso redor esteja ruim, ainda que à nossa volta estejam pessoas caindo, ao próprio, como o salmista diz, 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas ainda assim eu creio, eu não vou ser atingido, porque eu não ando em trevas, eu ando em luz, eu sou um servo da luz. Aleluia. Deus te capacitou para isso, meu irmão, para ser um servo da justiça, para ser um servo da luz. Aleluia. Porque a luz dos homens já veio. E essa luz é Jesus. E Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos capacita hoje a sermos luz para o nosso irmão, a sermos um farol, a sermos aquele candeeiro aceso. Não sei se você já teve a oportunidade de andar na estrada e de repente não tem nada nem na direita, nem na esquerda, mas do nada aparece uma casinha com uma luz. Para encerrar, eu essa semana que passou, assisti uma reportagem de manhã, quando eu estava chegando no trabalho, falando de uma cidade lá no interior do Piauí, em que algumas casas foram contempladas com luz elétrica e outras casas estavam vivendo totalmente sem energia elétrica, no escuro. Casas do interior em que uma casa fica bem distante da outra. E de repente o repórter foi numa casa à noite, um lugar difícil, uma estrada complicada, na casa de uma senhora.
E o relato daquela senhora mexeu comigo, porque ela disse assim, a senhora já tinha 80 anos, mal conseguia andar, com 2 muletas. E aquela senhora nunca havia morado numa casa com luz elétrica. E a gente fica olhando, nunca é muito tempo. Às vezes, quando falta luz na nossa casa, faltam por algumas horas. E a gente já fica desesperado. Tem gente que quando a luz volta até grita, parece até que é gol da seleção brasileira. Porque a luz voltou. E agora você imagina 80 anos sem luz elétrica. Imagina agora, irmãos, uma pessoa viver 80 anos sem Cristo. Ele é a luz dos homens. Ele é a vida. E é por isso que nós precisamos levar luz. Porque Deus te capacitou para isso. Deus te ungiu para isso. Deus te deu vida para isso. Você olha para uma pessoa que vive assim, você diz, meu Deus, essa pessoa não vive. Horário de verão, né? Esse período de verão, que escurece tarde, 7 horas da noite a pessoa tem que ir deitar. E ela diz que a única coisa que ela tinha era um radinho que ela ficava ouvindo com pilha. Para acordar de manhã cedo, quando o sol nasce, para poder viver na luz. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que estão em trevas? Quantas pessoas nós conhecemos que não têm a luz de Cristo? Quantas pessoas nós conhecemos que estão preferindo viver em trevas, mesmo sabendo que há luz? Precisamos mostrar-lhes que viver na luz é melhor. Precisamos mostrar que viver na luz nos capacita a fazer todas as coisas, a não sermos mais escravos, a termos vida, a fazermos o que Deus deseja que façamos. Aleluia. Será que você pode se colocar de pé? Aleluia, Jesus. Glória a Deus.